Para a vovó, que sempre adorou uma boa história de quem matou? Apresentação. O livro que você tem em mãos representa muitos inícios. Esta é a primeira aquisição que estou publicando no meu novo selo para jovens leitores, Jimmy Patterson Books. Este é o primeiro romance para jovens adultos que escolhi, graças à nova e cativante abordagem do eternamente fascinante mistério de Jack, o Estripador. Este é o primeiro romance da autora, Kerri Maniscalco. E foi quando li sua primeira linha que eu soube que amaria este livro. A voz vibrante e inteligente de Kerri e sua certeira pegada de suspense e emoção se destacaram logo nas palavras de abertura. Rastro de sangue, Jack, o Estripador é uma história envolvente e repleta de reviravoltas arrepiantes, e eu garanto que está mais do que à altura daquela primeira sentença encantadora. A história pode se passar na Londres da era vitoriana, mas você vai achar-a brilhante e apaixonada Audrey Rose inspiradoramente moderna, até mesmo para os nossos padrões. Parte da nossa missão no selo Jimmy Patterson Books é trazer livros que jovens leitores terminarão de ler e dirão, de imediato, por favor, me deem mais livros. Eu não tenho dúvidas de que Rastro de Sangue, Jack, o Estripador será o primeiro de nossos lançamentos a cumprir essa missão, e certamente não será o último. Afirmam todos que isso chama sangue, o sangue chama sangue. Macbeth, Ato 3, Cena 4. William Shakespeare. 1. Incisão preliminar. Laboratório do Dr. Jonathan Wadsworth, Igigate. 30 de agosto de 1888. Coloquei o polegar e o dedo indicador na carne gélida, estirando-a bem acima do externo, como meu tio havia me mostrado. Era imperativo que a primeira incisão fosse feita corretamente. Eu me demorei olhando para o metal que estava sendo colocado sobre a pele, garantindo um ângulo adequado para obter o corte mais limpo. Percebi meu tio pairando atrás de mim, estudando todos os meus movimentos, mas meus olhos estavam totalmente cravados na lâmina que eu tinha em mãos. Sem hesitar, puxei com força o escalpelo de um dos ombros até o externo, esforçando-me para empurrá-lo tão fundo quanto possível. Minhas sobrancelhas ergueram-se uma fração antes que eu transformasse o meu rosto em uma máscara cuja expressão não tinha como ser identificada. A carne humana soltava-se com muito mais facilidade do que eu havia esperado. Isso não era muito diferente de cortar o lombo de porco antes de colocá-lo para assar, pensamento este que deveria ter sido mais perturbador do que foi. Um cheiro doce e enjoativo pairava no ar, vindo da incisão que eu havia feito. Este cadáver não estava tão fresco quanto outros. Eu tinha uma suspeita desoladora de que nem todos os nossos objetos de exame eram obtidos por medidas legais ou voluntárias e estava me arrependendo de ter dispensado a oferta de um equipamento para respirar que meu tio me fizera antes. Filetes brumosos de respiração escaparam de meus lábios, mas eu me recusava a ceder aos calafrios. Recuei um passo, minhas sapatilhas esmagando de leve a serragem, e examinei meu trabalho. Mal saiu uma gota de sangue da ferida. Estava espesso demais e morto demais para que fluísse carmesim, e muito estranho para que fosse realmente assustador. Se o homem estivesse morto há menos de 36 horas, o sangue poderia ter escorrido sobre a mesa e no chão, saturando a serragem. Limpei a lâmina no avental, deixando uma mancha colorida em seu rastro. Era mesmo uma bela incisão. Preparei-me para o próximo corte, mas meu tio estirou uma das mãos no ar, retardando o meu movimento. Mordi o lábio, odiando o fato de eu ter esquecido um dos passos de sua aula assim tão cedo. O crônico antagonismo de meu tio com meu pai, cuja origem nenhum dos dois dizia se lembrar, mas da qual me recordo bem, fazia com que ele hesitasse em relação à continuidade do meu aprendizado. Me provar incapaz não haveria de me ajudar, especialmente se eu nutrisse esperanças de ir à escola na manhã seguinte. Um momento, Audrey Rose, disse ele, tirando a lâmina suja dos meus dedos. Um odor pungente surgiu no ar, mesclando-se com o fedor de órgãos em decomposição, enquanto meu tio removia a rolha de um líquido transparente e o salpicava em um pano. O antisséptico era algo comum em seu laboratório no porão e em meio às suas lâminas. Eu deveria ter me lembrado de limpar a outra. Eu não cometeria o mesmo erro de novo. Olhei de relance ao redor do porão, onde havia vários outros corpos alinhados ao longo da parede,
com seus braços pálidos e pernas duras como galhos de árvores cobertos pela neve. Ficaríamos aqui a noite toda se eu não andasse logo, e meu pai, o todo-importante Lord Edmundo Adsworth, mandaria chamar a Scotland Yard se eu demorasse a aparecer. Considerando sua posição na sociedade, ele provavelmente colocaria um pequeno exército em patrulha atrás de mim. Meu tio recolocou a rolha no frasco de ácido carbólico, e depois me entregou um outro escalpelo que parecia uma longa e fina faca de jantar, cuja lâmina estava muito mais afiada que a anterior. Usando a ferramenta esterilizada, repeti a incisão no ombro oposto e fui descendo com o escalpelo até o meio da barriga do homem morto, parando logo acima do umbigo. Meu tio não havia me avisado do quão duro seria cortar a carne até a caixa torácica. Olhei de relance para ele, mas seu olhar estava cravado, ansioso, no cadáver. Às vezes, as trevas nos olhos dele me deixavam mais aterrorizada do que os mortos que abríamos como se fossemos açougueiros. Você vai precisar abrir as costelas antes de chegar ao coração. Dava para ver que estava sendo difícil para meu tio se controlar e não fazer aquilo ele mesmo. Cadáveres faziam-me companhia quase todas as noites, como se fossem intrigantes livros de estudos. Ele estimava dissecá-los e descobrir os segredos contidos entre as páginas de suas peles e ossos. Antes que a obsessão pudesse se sobrepor à instrução, rapidamente separei as costelas, expondo o coração e o restante das entranhas. Um odor pútrido me atingiu com tudo no rosto e, sem querer, fui cambaleando para trás, quase colocando uma das mãos sobre a boca. Essa era a abertura que meu tio esperava. Ele se adiantou, mas antes que pudesse me empurrar para o lado, enfiei as mãos fundo no abdômen do cadáver, tateando em volta de membranas esponjosas, até encontrar aquilo que estávamos procurando. Eu me preparei para a tarefa desagradável de remover o fígado, então aceitei a lâmina de meu tio mais uma vez. Depois de alguns cortes e puxões, o órgão se soltou. Eu o larguei, com um baque oco e escorregadio, em uma bandeja de amostras que estava ali perto, resistindo ao ímpeto de limpar as mãos no avental. Fazer as criadas de meu tio limparem um pouco de sangue era uma coisa, o sangue pegajoso e o muco que agora revestiam os meus dedos eram outra completamente diferente. Não podíamos nos dar ao luxo de perder outro tanto de empregadas, e meu tio não podia ter mais rumores sobre ele se espalhando. Algumas pessoas já achavam que ele era louco bastante. Qual é sua dedução médica no que diz respeito à forma como este homem faleceu, minha sobrinha? O fígado apresentava um estado horripilante. Várias cicatrizes percorriam tanto sua extensão quanto sua largura, criando a aparência de rios e afluentes secos. Meu primeiro palpite era de que a bebida não era nenhuma estranha para este homem. Parece que ele morreu de cirrose. Apontei para as cicatrizes. Seu fígado estava falhando havia um tempinho, creio eu. Dei a volta, fui andando até perto da cabeça e puxei uma de suas pálpebras para trás. Leve amarelecimento em volta do branco dos olhos também, aumentando minha suspeita de que ele vinha sofrendo uma morte um tanto lenta há anos. Voltei ao fígado e removi, com cautela, uma amostra representativa para estudá-la posteriormente sob o microscópio, e então a enxaguei e coloquei dentro de um jarro para que ficasse preservada. Eu precisaria colocar um rótulo e adicioná-la à parede de órgãos armazenados como se fossem picles. Era importante manter registros meticulosos de todas as autópsias. Meu tio fez um movimento afirmativo com a cabeça. Muito bom. De fato, muito bom. E quanto a... A porta do laboratório bateu com tudo na parede, revelando a silhueta de um homem. Era impossível ver como ele era ou que idade tinha, com um chapéu cobrindo seu senho e um sobretudo praticamente encostando no chão, mas ele era muito alto. Dei um passo para trás, na esperança de que meu tio fosse brandir uma arma, mas ele não parecia impressionado com a figura sombria que tínhamos diante de nós. Ignorando minha presença por completo, o homem cravara os olhos em meu tio. Está pronto, professor. Sua voz era suave e indicava juventude. Arqueei uma sobrancelha, intrigada com o que um estudante e meu tio estariam tramando. Tão cedo? Meu tio olhou para o relógio na parede, se demorou no corpo em cima da mesa e, depois, em mim. Eu não fazia a mínima ideia de quem era o rude rapaz, nem do que é que poderia estar pronto,
mas tive a sensação de que não podia ser nada bom tão tarde da noite. Ele esfregou o queixo. Depois do que pareceu uma eternidade, falou comigo, com um olhar fixo e uma expressão calculista nos olhos. Você consegue fechar o cadáver sozinha? Não me encolhi diante do confronto e ergui o queixo antes de responder. Claro que sim. Era realmente um absurdo meu tio pensar que eu seria incapaz de levar a cabo uma coisa assim tão fácil, especialmente depois de eu ter remexido tão bem nas entranhas do morto. De todas as minhas tarefas, essa seria a mais fácil. Tia Amelia disse que meu trabalho com a agulha é bem impressionante, falei ainda. Mas estou certa de que ela não estava se referindo a costurar pele quando elogiou meus bordados. Pratiquei sutura na carcaça de um javali no verão e não tive nenhuma dificuldade em forçar as agulhas a entrarem e saírem daquela pele. Isso não vai ser nem um pouco diferente. A figura sombria deu risada, um som danado de agradável. Mantive minha expressão calma, embora estivesse fervendo por dentro. Não havia nada de engraçado no que eu tinha dito. Quer estivesse costurando pele ou tecido, era a habilidade que contava, não o meio. Muito bem. Meu tio vestiu um sobretudo preto e, de dentro de uma caixa perto de sua escrivaninha, retirou alguma coisa que eu não conseguia ver muito bem. Você pode fechar o corpo. Certifique-se de trancar o porão quando estiver saindo. O jovem rapaz desapareceu pelas escadas acima sem olhar para trás nem de relance, e fiquei feliz ao vê-lo indo embora. Meu tio parou por um instante à porta, com seus dedos marcados por cicatrizes batendo nervosamente no batente. Minha carruagem a levará para casa quando tiver terminado. Deixe os outros espécimes para amanhã à tarde. Espere. Dei a volta correndo na mesa de exames. E quanto à escola amanhã? O senhor disse que me informaria sobre isso hoje à noite. A atenção dele se voltou para o cadáver eviscerado sobre a mesa, e então retomou para o meu rosto, que estava cheio de expectativa. Eu podia ver sua mente formulando estratégias e pensando em mil motivos pelos quais eu não deveria assistir às aulas de medicina forense. Decoro sendo a menor de suas preocupações. Meu pai arrancaria as pernas e braços do meu tio, um a um, se descobrisse meu treinamento. Tio Jonathan soltou um suspiro. Venha vestida como se fosse um menino. E se abrir a boca para falar uma palavra que seja, será sua primeira e última vez na minha